nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Bom dia, torcida americana. Começando mais um programa Hora do Coelho, 28 de julho de 2013. Praticamente acabou o mês. Vamos começar agora o mês de agosto. Normalmente tido aí como mês que acontece muita coisa ruim, né? Mês de tragédia. Espero que não aconteça nada com ninguém. A gente não deseja nada de ruim a ninguém, né? Só o que tiver que acontecer naturalmente é que tem que acontecer, mas nada além disso. Bom, semana passada o América passou um susto danado, né? A delegação foi para Santa Catarina, para Chapecó, e não conseguiu descer, todo mundo já sabe. O avião parece que teve que arremeter 2 vezes, né? Tentou a descida 2 vezes. Todo mundo levou um susto, né? Muito grande, porque não é uma sensação agradável, você está dentro de um avião, e ele tem que arremeter, você não está enxergando nada, enfim, é extremamente desagradável. E aí a delegação teve que voltar para Florianópolis, ficou naquela tentativa de ir à noite, de ir no outro dia de manhã, ir de ônibus, mas as autoridades locais também disseram que de ônibus também ia ser complicado, a estrada estava ruim, enfim. Adiaram o jogo e o jogo passou para o dia 21 de agosto. Dia 21 de agosto lá em Chapecó. Tomaram, né, a medida mais correta, não tinha outra coisa a se fazer. O pessoal de lá chiou porque é bobo mesmo e tinha que chiar, porque não tem nada a ver, né? Um time cansado, um time não só cansado fisicamente, mas emocionalmente também, que não é fácil passar pelo que as pessoas passaram. Eles queriam aproveitar, mas o América foi mais rápido, o América usou da sua influência e adiou essa partida. Então a América tem um jogo a menos em relação aos outros competidores. O jogo de ontem a gente não consegue falar, todo mundo sabe, a gente grava antes do dia de ontem, mas a gente tem muita coisa para falar aqui, até porque a gente tem 2 convidados hoje aqui. A Lili não veio, o Ronaldo não veio, também está viajando, e para substituir mais do que a altura do que os dois, a gente trouxe aqui o Olímpio Naves, um dos presidentes do América, responsável pela parte de patrimônio do América e da parte de marketing. Olímpio, muito obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, é um prazer, Gustavo. É muito legal, eu te agradeço muito essa presença, você sabe. E pela primeira vez está vindo ao programa aqui um torcedor do América, de uma família tradicionalíssima americana, cujo pai dá nome à sala de imprensa do América de forma justíssima também, que é o Paulo Papini, conhecido aí das arquibancadas. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gustavo. Eu gostaria de falar que é um prazer, uma honra muito grande para mim estar aqui no programa. Tá? Para nós é que é uma honra receber uma pessoa vindo de uma família tradicional como a sua. Você também é uma pessoa muito querida. Obrigado. E aproveitar que você tem 2 empresários fortes aí, viu, Paulo? Que é o Ricardo Pires e o Ivan Drummond. Que depois você tem que pegar com eles a sua participação, porque eles incentivaram muito a sua vinda, quiseram muito que você viesse, fazem questão que você venha e a gente também faz. Quem sabe você fazer parte dessa mesa nossa aqui, daqui para frente agora. Ou pelo menos algumas vezes, né, se puder aí, quem sabe nos seus compromissos particulares, enfim. Okay. Bom, vamos tocar o programa aqui, a gente vai falar de muita coisa, o Olímpio veio aqui também para nos ajudar, algumas perguntas, as pessoas sempre questionam, e o clã, o que foi feito com o clã? E o sócio do clã? E os outros patrimônios do América? A gente já explicou aqui, foram feitas perguntas e tal, mas é bom, né, um membro da presidência, né, um presidente, falar realmente o que aconteceu, o que vem por aí. Muita gente questiona também o estado de independência com relação às notificações que o América faz quando o Atlético tira lá aquele tapete do lado do gol, houve essa pintura agora no estacionamento. O que o América faz? O América tem recebido os 100 mil ou mais alguma coisa? Se o Olímpio souber essas coisas todas, ele vai
né, nos passar. A área não é dele, essa área jurídica, mas ele sabe, né, patrimonialmente alguma coisa, ele vai nos falar. E falar do futebol como um todo. Todo mundo aqui é palpiteiro, é torcedor, né, é corneta, e principalmente Carlinhos aqui, o Elias, a gente falar um pouco aí do nosso América. Eu quero mandar um abraço e fazer uma referência aqui ao Paulo Asmar. O Paulo Asmar viria hoje aqui ao nosso programa, confirmou a presença, mas lamentavelmente sua mãe faleceu na última quarta-feira e evidentemente o Paulo não tem a menor condição de participar de um programa para ficar falando de América e né, essas coisas todas, e né, de nada, né, nem da sua vida particular lá, suas atividades, ele deve ter se desligado esses dias. Então um grande abraço ao Paulo, à família do Paulo, né, a gente lamenta muito a morte da mãe do Paulo, desejar com que a família se recupere aí da menor maneira possível e mais rápido possível dessa perda que não tem tamanho você perder uma mãe, perder um ente, né, um ente querido. E queria agradecer ao Paulo o carinho que ele teve, porque a gente convidou o Paulo para vir, ele confirmou a presença, a mãe dele faleceu durante a noite, e no outro dia de manhã, não era 8 horas da manhã, ele me ligou para me avisar que não poderia vir aqui ao nosso programa. Então ele teve um carinho muito grande, que eu nem imaginava que precisava disso tudo, né, diante de um problema sério como esse. Ele teve o cuidado, né, o carinho, a atenção de nos ligar. Então, Paulo, um abraço e a vida, só o tempo passa aí, ok? Bom, nós vamos falar o programa do América tem o patrocínio de Garra Pneus e Pneus Continental. Garra Pneus Continental é no www.garrapneus.com.br. Você encontra o melhor pneu do mundo, pneu de tecnologia alemã, que é o pneu Continental. São 6 lojas espalhadas em Belo Horizonte, e em todas elas você vai encontrar as melhores promoções do mercado. Garra Pneus Continental, patrocinadores do grupo BH Esportes e da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Um abraço para a turma da Lume Estratégia Ambiental, do nosso amigo Marco Antônio Batista. A Lume fica na rua Ludgero Dolabella 700, no telefone 3282-0353. A Lume realiza projetos para um mundo melhor através da prevenção de impactos ambientais e proteção à qualidade de vida. Faz também assessoria estratégica ambiental, gestão de recursos hídricos, gestão de programas e licenciamento ambiental. lumeambiental.com.br. Marieta, sanduíches leves e sucos, fica no Diamond, no BH, no Pátio, ou aonde você estiver, no 3337-9000, 3337-9000. Marieta tem sanduíches naturais, saladas de fruta, sucos do norte e do nordeste do país. Marieta é o melhor para a sua saúde. Restaurante Matusalém. Restaurante Matusalém está com uma promoção que vai começar agora a partir de agosto. Você tem que comprar esse voucher para garantir a participação. Você vai comprar um voucher, vai pagar R$ 49,00 e vai ter direito a um bobó de camarão para 2 pessoas. Mais o chopp também tem um desconto, acho que pela metade do preço, não é isso, Eduardo? Lá no restaurante Matusalém, que fica na Avenida General Olímpio Mourão Filho, 169, no Planalto. O telefone de lá é 3447-9973, 3447-9973. Quero falar também da Drogaria Gutierrez. A Drogaria Gutierrez fica na Avenida Francisco Sá, 1461, no Gutierrez. O teleentrega é 3337-0306, 3337-0306. A Drogaria Gutierrez trabalha com genérico, com 30% a 90% de desconto, é farmácia popular e também atende com o cartão do Ipseng. 3337-0306. Clínica do Automóvel, o projeto delas, está de volta aí a Clínica do Automóvel, o projeto delas, juntamente com a Daniscar e a Viacar. O projeto delas é um projeto de mulher para mulher, onde a mulher é atendida por uma outra mulher, não aquele homem sujo com a mão suja de graxa, e sim uma mulher com a mão suja de graxa. E a Daniscar, que está lá no 3646-3707, e a Viacar no 3491-7278. Um abraço também para Top Minas, móveis para escritório, é com a Top Minas. Top Minas, móveis planejados para o escritório de espaço seu corporativo,
do básico ao executivo. O telefone da Top Minas é 3463-0175, 3463-0175. A Top Minas fica ali na Avenida Silviano Brandão, 1280, junto com a Rua Conselheiro Lafayette. Para quem está vindo da Cristiano Machado, ela fica do lado direito. Top Minas, 3463-0175, 3463-0175. Falar também do Grupo Montana. O Grupo Montana, juntamente com a Pão Forte, trabalha com produtos de panificação e food service. A Montana, o televendas dela é 3394-4600, 3394-4600, trabalha com produtos de qualidade para panificação e food service, juntamente com Pão Forte. Pão Forte trabalha com pão de forma, hot dog, pão para hot dog, pão de hambúrguer, pão sovado e bolo. Pão Forte é preço e qualidade. O televendas é 3445-0741, 3445-0741. Um abraço também para o Danilo do Poço São Pedro, lá na Avenida Niquelina, na Rua Niquelina 918, no Santa Efigênia. Lá, além de ter o diesel S10 com qualidade de Piranga, você também vai comprar água Ingá, um garrafão de 20 litros com água Ingá, ou Igarapé. Então, com a água Ingá e Igarapé e o diesel S10 é no Poço São Pedro, na Rua Niquelina 918. E o Padre Lucas está indo agora para os Estados Unidos e tem outros grupos aí já programados ao longo do ano. O telefone do Padre Lucas é 3426-0069 e o site é www.padrelucas.com.br. Bem, Olímpio, eu quero começar por você. Bom dia, né? Mais uma vez, agradecer outra vez a sua presença. E queria que você falasse um pouquinho sobre o clã. O que a América fez essa permuta com uma construtora, né? Vai ser construído lá um prédio. Queria que você explicasse se são prédios residenciais, se é loja comercial, enfim. E o que vai ser feito com o sócio do clã? Primeiro, reiterar que é um prazer estar com vocês aqui, receber o seu convite. Mas, antes de tudo, eu queria enviar um abraço para o Paulo Lasmar. Paulo Lasmar perdeu a mãe essa semana e que viria aqui e enriqueceria muito o programa. Ele tem muitas informações interessantes que a torcida gostaria de saber. E o Paulo, eu gostaria de fazer um registro, é uma pessoa muito especial. O Paulo, além de um grande dirigente, um grande advogado, é um ser humano especialíssimo, uma pessoa que ajuda o América de todas as maneiras e está passando esse momento difícil da perda da mãe. Então vai aqui o meu abraço para ele, para a Ângela, a esposa, para toda a família. Logo, logo ele estará aqui dando detalhes para vocês sobre a parte jurídica, a parte de contratos. Com relação ao clã, Gustavo, nós já explanamos algumas vezes, várias vezes até, já tivemos a oportunidade de falar aqui no seu programa. O clã foi negociado depois de uma aprovação por unanimidade no Conselho Deliberativo e com a construtora direcional que vai fazer ali edifícios de apartamentos e o América terá uma participação, tão logo os apartamentos sejam vendidos, ele terá um percentual disso, né? Isso, a mesma coisa vai acontecer no estacionamento em frente ao clã, que foi negociado com a Patrimar, e onde também serão construídos apartamentos e lojas também. E da mesma maneira a MRV lá no Três Barras. Isso tudo faz parte daquele plano que a gente vem falando há algum tempo, para que o América passe a obter uma receita fixa mensal. Então, isso está caminhando muito bem. Com relação aos sócios do clã, essa é uma pergunta que de vez em quando a gente tem, e eu acho que está muito ligado ao Paulo Lasmar, à questão jurídica, mas o básico é o seguinte: os sócios do clã não são sócios do clã, eles são sócios do América. Então, da mesma maneira que o América negociou, por exemplo, o terreno do Boulevard Shopping, isso é levado ao Conselho Deliberativo, é aprovado, e aí o América faz a negociação. O clube da mesma maneira, assim como o Três Barras. Então, ele não é sócio do clube, ele é sócio do América, né? E não daquela unidade só.
Mas o América, quando nós fizemos essa programação, nós já pusemos na própria proposta a nossa ideia de construir um novo clube lá naquela área ao lado do CT Lana Drummond, que na verdade é uma big área, né? São 150 mil metros, e que nós temos aquele plano de fazer um centro de excelência de formação de atletas e fazer algumas outras coisas, entre elas um clube com entrada independente, um clube para americanos efetivamente, não é? Então, naturalmente que essas pessoas vão migrar para lá. Mas não é uma questão de porque é sócio do clã e como é que faz com o sócio. Não, é porque nós vamos fazer um clube para os americanos de uma maneira geral, né? Então as coisas estão indo muito bem. Agora, eu acho que vamos ter oportunidade de falar mais sobre isso, mas eu acho que chegou o momento de nós nos voltarmos com toda a força para o futebol, né? Todos nós americanos somos apaixonados pelo futebol. Tudo que se faz na América, na diretoria, no conselho, enfim, é visando o futebol. Então, muita gente levanta essa questão de que, poxa, o América não é patrimônio, o América é futebol, o América... Claro que não é patrimônio, né? Tudo que está sendo feito é no sentido de viabilizar o América para que ele realmente se consolide. E, por exemplo, quando subir para a Série A, que se Deus quiser vamos subir esse ano, a gente suba para ficar. A gente tem a condição, não adianta bater e voltar. Todo ano você tem aí alguns times que o time dá uma liga e tal, sobe, volta para trás. Não adianta. Então nós sabíamos que íamos sofrer muitas críticas durante esse período para criar todo esse esboço que foi criado. E o que eu entendo é o seguinte, as velas estão posicionadas, esperando os ventos chegarem. Então, na verdade, não se vai colher os frutos disso agora. Acredito que as próximas diretorias, que estamos precisando renovar, esse é um outro assunto que eu gostaria depois de falar, que eu acho que é muito interessante também, mas eu acho que é o momento agora de, paralelamente, nós nos voltarmos para o futebol e o pessoal que está ligado mais diretamente à administração do futebol, que é o Marcos Salum, o Francisco Santiago, o próprio Alexandre Faria, eles têm se empenhado muito nisso, é um outro assunto interessante. Eu acho que chegou a hora de nós realmente fazermos um esforço para que o América volte a ser um grande time de futebol, principalmente. Pois é. Bom dia Paulo, bom dia Bom dia. Bom dia Olímpio. Eu também faço essas palavras aí com referência à mãe de Paulo Lasmar, mas, Olímpio, eu queria perguntar uma coisa. Bom dia, torcida americana também, esqueci aqui do voto. Queria perguntar até a título de esclarecimento. Você falou que quando da construção dos apartamentos no clã e no estacionamento em frente, o América vai ter uma participação nas vendas. E ao mesmo tempo você fala que faz parte de daquele planejamento estratégico de uma receita mensal. Esses apartamentos vão dar alguma receita mensal ou a participação vai ser só na hora da venda? Elias, é o seguinte, a nossa proposta foi que esses terrenos fossem negociados, fossem construídos apartamentos, quando forem vendidos, virá uma receita para o América, um volume fixo, na ordem de 60 milhões, se você juntar 3 barras com mais o clã e mais o estacionamento da frente, na venda. Esse dinheiro, o nosso projeto já foi carimbado, dizendo que o dinheiro seria carimbado e que ele só pode ser usado da maneira como está escrito ali. O que é? Pelo menos 60% tem que ser reinvestido em imóveis que possam ser alugados e gerem uma receita fixa mensal, porque os atuais imóveis do América não geram receita nenhuma. Então, a ideia é que pelo menos 60% sejam investidos nisso. Isso vai gerar uma receita mensal de 300, 400 mil reais por mês, alguma coisa nessa ordem, né? 20% aproximadamente seriam destinados à construção do centro de formação de atletas profissionais para as categorias de base, para trazer as categorias de base de Santa Luzia aí para Pampulha, e os outros 20% seria para acertos gerais no América, para que o América acabe de quitar inteiramente sua vida. Nós já caminhamos bastante nesse processo, já pagamos toda aquela questão das ações trabalhistas. Então, a ideia é essa, quer dizer, a conformação é essa. Os negócios foram propostos, mas o dinheiro a ser arrecadado nisso, também a proposta é que ele seja carimbado. Não se pode, por exemplo, receber algum dinheiro de lá
e vamos contratar um centroavante, não pode, isso não pode, não é isso, não é razoável. Então esse é o objetivo. Agora, só mais uma pergunta, você falou essa questão do futebol, né, associado ao patrimônio, uma vez você escreveu, né, numa carta falando que o América tem uma situação muito difícil, uma equação muito complicada, a gente tem que montar um time com recursos escassos, né, e quando o América tiver estabilidade, nós vamos ter um time. Por enquanto, a gente tem que ir tentando montar um time com esse recurso. É uma equação complicada, eu acho que todo mundo pensa assim. Você acha que, por exemplo, quando o América subir, se Deus quiser, como você falou, vai subir no final do ano, para a Série A, esse patrimônio que o América tem e está trabalhando com ele vai dar uma rentabilidade em que porcentagem para manter um time de futebol? Porque a gente sabe que é caro, né, Olímpio, manter um time de futebol na Série A. Então, esse patrimônio, em que porcentagem vai ser? Vai ser 10%, 20%? A rentabilidade dele vai ajudar? Em que porcentagem? Sim, Elias, o que eu imagino é o seguinte, esse patrimônio, ele vai gerar receita para bancar as despesas fixas do clube, não exatamente o time de futebol. Né? A despesa fixa, os técnicos, funcionários, a manutenção dos clubes, tudo que o América tem de gastos e, evidentemente, alguma coisa para o futebol. Eu acho que o grande retorno que o América terá financeiro no futebol, para aplicar no futebol, virá da formação de jogadores. Né? Hoje, o grande negócio, o futebol virou um grande negócio. Então, se você forma jogadores, como a América tem tradição de formar, e faz isso de maneira realmente bem feita, você passa a formar grandes times de futebol e você vende 1, 2 jogadores por ano. Essa é a grande receita, né? Isso é que é o significativo. Então, você tem as despesas básicas pagas por esse patrimônio, que hoje nós não temos, né? É difícil isso, e você tem a formação de jogadores, mais patrocínio, mais renda, e aí você soma todo o resto para fazer futebol. Agora, eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte, é claro que o resultado de toda essa questão patrimonial e a formação de jogadores e tudo mais e tal, isso é uma coisa demorada, de médio e longo prazo. Mas como eu estava dizendo inicialmente, nós entendemos que já posicionamos as velas. Agora nós não vamos ficar esperando os resultados acontecerem para mexer com o futebol. É preciso que a gente agora faça um esforço maior na direção de subir para a Série A e o nosso compromisso hoje é subir para a Série A esse ano. Quer dizer, nós estamos muito empenhados nisso, estamos todos acreditando nisso, né? E como é que nós vamos subir para a Série A? Primeiro, nós refizemos o time está caminhando muito bem, está entre os clubes que estão disputando, mas nós queremos mais. Nós estamos buscando contratações para completar o time. O Paulo Comelli tem se mostrado um treinador tranquilo, sereno, põe o time para jogar para frente. Quer dizer, nós estamos todos muito envolvidos nisso. Agora, nós precisamos, evidentemente, de uma situação financeira que nos permita isso. Não tem mágica. Eu estava dizendo até um pouquinho antes do programa aqui, ou você busca dinheiro em banco para contratar jogador, o que não é uma coisa fácil, e eu não acho que é um negócio sensato, você vai pegar empréstimo para contratar jogador. Ou você busca parcerias com clubes de futebol, que tenham jogadores que possam ser emprestados, mas parceria é um caminho de mão dupla. Você recebe, mas tem alguma coisa em troca também. Sim, claro. Ou você dá uma participação em jogador, ou alguma coisa. Ou com empresários sérios que também possam fazer isso. Quer dizer, mas o América precisa se mexer, o América precisa se virar para realmente começar a formar times de futebol que comecem a ir num crescimento contínuo até que se tenha essa condição que nós estamos propondo, até que a gente colha isso que está sendo plantado. Mas nós não podemos esperar. Nós todos gostamos de futebol. Quando a torcida fica angustiada, dizendo, poxa, não é possível esse sofrimento, estou cansado. Nós todos estamos, somos todos torcedores. Eu sou da arquibancada a minha vida inteira, e se Deus quiser, ao final desse mandato, estou voltando para a arquibancada para vibrar, Então, assim, esse é o nosso caminho, vamos mexer com o futebol. Eu gostaria de deixar isso bem claro, né? Com as possibilidades que existirem. Então, é muito importante a gente frisar isso agora. Tá bom. Quer perguntar, Carlinhos? Bom dia, torcida americana. Primeiramente, eu quero fazer mandar um abraço, para ser solidário com o Paulo, um grande americano,
essas coisas acontecem na vida, mas eu sei que é uma dor muito grande. Mas a gente tem que tocar a vida para frente. E outra coisa mesmo, eu como sou um amante do futebol, se perguntar ao Paulo, é o seguinte, quero fazer a minha homenagem aqui ao Djalma Santos, foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, era menino, na inauguração do Mineirão, Palmeiras e a seleção do Uruguai, eu fiquei maravilhado com o Djalma Santos, é por isso que eu sou exigente. Você viu o Djalma Santos jogar, você tem que aguentar GDU, é complicado. Vai denunciar a sua idade aí também. E outra coisa também, mas era menino, meu pai era americano, eu sou o único da família americana, eu tenho 7 irmãos, 7 cruzeirenses, cada meu pai. Eu sou o mais velho, eu sou americano. E também registrar aqui a presença ilustre do Paulo Borges aqui na plateia. Paulo Borges está aí. Um americano de alto coturno. Ele também viu o Djalma Santos, não? Não, ele viu o Zizinho, foi antes do Djalma Santos. Aqui, a pergunta é a seguinte, Olímpio. É bom que o seu pensamento combina com a maioria dos torcedores da América mais antigos, que a base é que realmente vai sustentar o América. Essas receitas oriundas de patrimônio vai dar igual você falou, vai sustentar as despesas fixas lá, despesas comumente chamadas administrativas, mas o futebol realmente vai ser sustentado pela categoria de base. Mas, apesar de a gente perceber, e a grande parte da América sabe que isso nos vai levar para frente, mas uns 3 anos para cá a gente está contratando jogadores novos, igual o time hoje tem uma média de 22 anos, mas a maioria não é do América, sempre foi tradição ser do América. Quando realmente o América pretende voltar, aproveitar a nossa categoria de base, que vai nos dar essa possibilidade de ter retorno técnico e financeiro para armar um time, igual você mesmo disse, a gente espera, o dia que subir para a primeira divisão, eu espero que seja próximo, esse ano, ou no março do ano que vem, subir e ficar pelo menos um tempo ali para a gente ter cristalizar e criar mais torcedores da América aí, para a gente não dar oportunidade do nosso adversário ficar essa massa nova que está surgindo aí, passar para bandear para esses 2 adversários nossos. Ô Carlinhos, primeiro assim, você roubou o registro que eu ia fazer também da presença do Paulo Borges. O Paulo Borges é um americano apaixonado, amigo de todos nós e está prestigiando isso aqui, está valorizando muito o programa, né? Muito. É o famoso coelho. É o famoso coelho. E a festa continua, né? A festa continua. Mas eu queria te dizer o seguinte, eu sou um apaixonado pela ideia do aproveitamento das categorias de base. Eu acho que sem isso não tem saída. E o América, tradicionalmente, é isso. E as categorias de base estão passando por uma reformulação muito importante sob o comando do Magnus Nível, que tem lutado muito com todas as dificuldades lá. E eu queria registrar o seguinte, nós estamos fazendo no América um planejamento estratégico orientado por um profissional, um consultor do Sebrae, que é o Renato Belisário, que é uma pessoa extremamente competente, um americano apaixonado, né? E entre os assuntos que nós estamos colocando, nós temos algumas prioridades. Uma delas é exatamente essa ajuda ao Magnus na reformulação das categorias de base. Quer dizer, dar a ele condição de ter uma estrutura de trabalho para que a gente possa buscar garotos em todos os lugares do país e formar esses garotos para que quando eles cheguem a hora de subir, eles estejam preparados. O América, na verdade, puxou muita gente aí. O Matheus está indo muito bem, o Brian subiu, o China subiu, quem mais me ajuda aí? Muita gente, o Danilo subiu, enfim, muita gente. Agora o Caio, né? Mas a gente percebe que os jogadores talvez precisem de um trabalho maior nas categorias de base para que eles já cheguem com condições de entrar. Eu vejo as pessoas dizendo, poxa, mas o Santos pega menino aí com 16 anos e põe para jogar. Mas eu pergunto, será que a preparação que o Santos está dando lá é a mesma que nós estamos dando aqui? Talvez não seja, não por incompetência das categorias de base nossas, mas por falta de condição, de estrutura financeira. Isso é caro, isso é complicado. Por isso nós estamos com essa programação de revigorar as categorias de base. Então, eu quero te dizer o seguinte, esse é um pensamento dessa diretoria e tenho certeza que das próximas diretorias. Os americanos, de uma maneira geral, sabem que os meninos precisam subir, precisam jogar para formar times, para negociar. Então, esse é um caminho irreversível. E a outra questão que nós estou aproveitando também, porque eu falei no Renato Belisário, no planejamento estratégico, nós temos discutido muito
sobre a necessidade de nós renovarmos a direção do América. Então eu quero dizer isso aqui com toda clareza, quer dizer, existe um grupo trabalhando muito lá, boa parte deles já vem de muitos anos, né? Chegamos depois, o Paulo Lasmar, eu, o Francisco Santiago, o Alencar, enfim, mas juntamos um grupo, mas o América precisa ser renovado. Eu vejo nas redes sociais aí, muita gente, vocês todos aqui, têm todas as condições de participar da direção do América, tem várias pessoas com ideias maravilhosas, fantásticas, é preciso arejar, é preciso oxigenar isso, né? Então nós temos discutido muito qual que é a melhor maneira de nós criarmos essa condição para fazer isso, para mudar o América, para as coisas caminharem. Então são pontos que eu acho que são importantes a gente aproveitar o espaço que vocês nos dão aqui, para dizer isso. Primeiro, o futebol do América é prioridade e é cada vez mais futebol. Nós queremos subir para a Série A, repito, subir esse ano e subir de maneira definitiva. Segundo, é preciso renovar o América, não só na sua estrutura, como está sendo renovado, na sua administração, como está sendo renovado, na sua parte imobiliária, mas também na sua direção. É preciso que pessoas cheguem com ideias novas, se juntem, criem energia positiva. Então esse é um momento de grande transformação do América. E eu acho que nós temos que estar todos unidos nessa direção. Isso aí. Papini, mais uma vez, bom dia. Primeira participação sua no programa, e faça a pergunta. Bom dia, torcida americana. Eu também gostaria muito de externar minha solidariedade ao Paulo Lasmar e toda a sua família, né? Que é um momento de muita dor, um momento muito difícil. Fica aí minha solidariedade. Olímpio, eu gostaria de levantar uma questão a respeito de Três Barras, né? Porque Três Barras é um terreno que parece, salvo engano, que a América incorporou ao seu patrimônio na década de 70, uma coisa assim, na gestão do Dr. Ilânio Starling, salvo engano. E de lá para cá, né, alguns projetos, a América já teve um projeto de fazer ali um estádio, foi abortada a ideia, né? E hoje parece que está, né, direcionado para ser fechado com a MRV, não é isso mesmo? Sim. E essas questões de tributos, débitos fiscais, está tudo regularizado lá, Olímpio? O Papini, primeiro, eu queria dar os parabéns pelo convite que o Gustavo fez a você, porque, na verdade, o programa vai ganhando cada vez mais espaço, não é à toa, né? Isso é fazer seleção, né? Isso é bom, né? A turma que já tem aqui com mais os reforços. O Três Barras é o seguinte, eu fiquei conhecendo o Três Barras há alguns anos atrás. O Paulo tinha me pedido se eu arrumaria alguém no mercado imobiliário para fazer uma avaliação lá, para dar aquilo como garantia de uma questão jurídica qualquer. E eu falei, não, Paulo, eu mesmo, vou lá olhar isso para saber. E cheguei lá e fiquei impressionadíssimo com Três Barras. Eu achei que o terreno é um terreno que tinha um potencial muito grande, né? E que no América as pessoas não conheciam exatamente o que era o Três Barras. Eu fui conversando com um com o outro e percebi que as pessoas sabiam que tinha lá um terreno, como você falou, da década de 70 e tal, mas não sabiam bem o que era isso. Então eu acabei fazendo um estudo e fazendo uma proposta de que aquilo fosse trabalhado para ser negociado, porque eu achava que era uma coisa muito interessante para incorporar a esses projetos do América. Esse trabalho já vem sendo feito há alguns anos e foi muito dificultado por uma questão ambiental, né? Existem dúvidas ambientais lá e que nós procuramos pessoas especializadas para trabalhar isso, para ver se era viável, e depois que vê que era viável, para buscar empresa interessada e para mostrar à prefeitura que era viável, que era uma coisa interessante para a Contagem. Aproveito para fazer um registro que, no meio de tantas pessoas que estão ajudando nesse trabalho, o Marco Antônio Batista, da Lume, né, que é um dos patrocinadores do programa, tem ajudado bastante nisso. Ele é um especialista na área ambiental e tem nos ajudado bastante. Nós, então, fechamos um contrato com a MRV, vinculado, evidentemente, à aprovação da prefeitura, desde que a prefeitura aprove o projeto, ela vai fazer a construção lá no Três Barras, e as conversas estão bastante adiantadas. Nós já estivemos na prefeitura algumas vezes. O Marco Antônio tomou a frente disso, o Paulo Lasmar está envolvido, o Marco Salum, Teodomiro Braga, enfim, tem muita gente envolvida nisso, então as coisas estão caminhando bem nisso. Só não foi uma construção mais rápida, porque esse já é um negócio que vem sendo tratado há algum tempo,
por essa questão ambiental. Mas descobriu-se que é possível uma solução muito interessante, legal, vai ser uma coisa muito importante para aquela região de Contagem, porque é uma edificação muito bem feita, é praticamente um parque ecológico que está se propondo ali, né? São 73 mil metros quadrados e a ideia é que se use menos de 1/3 na construção, o resto é um parque ecológico, então é uma coisa muito interessante. Né? Então, sobre Três Barras é basicamente isso aí. Olímpio, eu queria também esclarecer um negócio, é um pensamento meu. Tem muito torcedor do América, a gente ouve aqui em redes sociais, no fórum lá da Avacoelhada, que é um divisor, né? Que é um fórum que muita gente vê, é muito bom. Muita gente fala que o América ajudou o Atlético a conquistar esse título aí com o Estádio Independência. Bom, eu acho que é totalmente errado esse tipo de pensamento, mas eu respeito cada um do jeito que pensa, porque o América não ajudou ninguém. O América tem um estádio, eu vou fazer um resumo daquilo que pelo menos que eu sei. O América tinha um estádio, o Estado de Minas Gerais pediu ao América aquele estádio para ser usado para a Copa do Mundo, Copa das Confederações, essa coisa toda. Precisava de se fazer uma reforma, mas falei, tudo bem, faz a reforma, eu não tenho dinheiro. Aí o Estado colocou o dinheiro, fez a reforma. Aí para colocar o dinheiro, o América tinha que ceder o estádio para o Estado, sem nenhum problema, fez-se um contrato. Aí o Estado de Minas Gerais falou assim, eu não quero mais administrar o estádio, eu vou terceirizar esse negócio. Aí terceirizou, fez uma concorrência pública e a BWA ganhou. A BWA ganhou, existem cláusulas lá no contrato que ela tem que cumprir, dentre elas tem que indenizar o Estado mensalmente com R$200 mil no mínimo, aquele negócio que todo mundo sabe, e o Estado passar metade para o América, R$100 mil. Ela, diante de uma situação de hoje, falou assim, eu vou fazer uma parceria comercial, porque eu não podia fazer uma parceria administrativa, porque o América se precaviu lá no contrato. Aí vem o Atlético e faz essa parceria. Poderia ser o Atlético, poderia ser o Cruzeiro, poderia ser o Vila Nova, poderia ser o Flamengo, poderia ser o Botafogo, qualquer time. Poderia ser o Carrefour, poderia ser qualquer coisa, né? Aí o Atlético passa a usar o estádio, porque o Atlético fez um contrato com a BWA, onde ele tem que usar o estádio, que se ele sai do estádio ele paga multa, essa coisa toda. E o estádio foi usado pelo Atlético, tem sido usado durante 2 anos, não sei, e o Atlético ganhou o título. Agora, onde que o América ajudou o Atlético? Eu não consigo entender isso. O América, aliás, o América até defendeu os seus direitos de escudo, aquela coisa toda de que tem que aparecer, que a gente sabe que o Atlético queria até que escondesse aquilo lá, veio com um papo furado danado, uma mentira danada que a Confederação, a Comebol que mandou, que é mentira danada e tal. Então, assim, o América não ajudou nada não, gente. O América tem um estádio que é dele, que por questões jurídicas e questões contratuais o Estado teve que assumir, terceirizou, não sei onde que o América ajudou. Então, esse aí eu acho que é um pensamento errado, um pensamento torto, é um pensamento apaixonado demais e que não consegue ver essa coisa que não é por aí. Mas o que eu queria te perguntar é que eu sei, né, que o Atlético, nesses jogos que ele fez pela Libertadores, aqueles tapetes que estavam do lado do estádio foram tirados em todos os jogos do Atlético. E teve essa questão, essa última agora, da pintura do estacionamento, que vieram com papo, que foi a bandeira, pintaram lá e tal. Mas que ficou lá a marca. E o América, a gente sempre, né, a gente questiona, o América sempre notifica o Estado, né, acho que é a Secopa, né, que tem que ser notificado. E o que acontece com essas notificações? O América notifica, já deve ter umas 6, 7, isso depois pode trazer alguma coisa de volta para o América? Qual é o efeito disso? Bom, Gustavo, na verdade esse é um assunto... totalmente ligado ao Paulo Lasmar. Totalmente ligado ao Paulo Lasmar, e o Paulo virá aqui com certeza depois
e vai falar com vocês detalhadamente sobre isso. Mas de uma maneira mais genérica, é o que você falou mesmo. Quer dizer, o América acabou ganhando um belíssimo estádio, acabou ganhando uma receita fixa, ele tem prioridade para jogar lá, se houver jogos do Atlético, do Cruzeiro, do América em Belo Horizonte, a prioridade é do América, para a escolha de vestiário, local de torcida, enfim, é tudo que vocês sabem. E mais aquela programação visual, que eu tenho muita alegria com aquilo, porque aquilo um dia me deu um estalo e eu falei, gente, vamos colocar uma exigência desse tipo, e acabei eu mesmo rascunhando desenho, pegava um desenhista e tal, e fomos trabalhando naquilo, aí todo mundo juntou forças e nós conseguimos uma programação visual que hoje está no mundo inteiro. Eu digo mundo inteiro porque a gente ouve toda hora pessoas chegando. Eu estava na Grécia, eu estava não sei onde, tal, estava passando. Inclusive porque os Jogos da Libertadores, eles estão também exibidos para o mundo inteiro e a divulgação do América está para todo lado. Então, assim, eu acho que, com relação à questão comercial, eu acho que foi muito interessante para o América. Entendo a torcida, quer dizer que eu entendo, porque eu sou torcedor também. E machuca a gente, às vezes, algumas coisas, a gente fica chateado, a gente briga, a gente... tanto que eu estou doido para voltar, para ser só torcedor, para poder desabafar mais também, porque a gente fica muito chateado com algumas coisas. Mas, no âmbito geral, eu acho que foi muito bom negócio. Com relação a essas coisas que você falou... Tira o tapete, aí pintou lá o chão, mas não era a bandeira e tal. A vontade que a gente tem num primeiro momento é ter uma reação mais forte, né? Uma reação quase que só de torcedor mesmo. Mas a gente tem que ter a responsabilidade. E aí o Paulo Lasmar até levanta muito essa questão. Olha, não é esse o caminho é jurídico, o caminho passa por notificações, a notificação é a Secopa, né? Não é ao Atlético, ao Cruzeiro, a ninguém. Enfim, então a gente vai seguindo esses caminhos. Essas notificações vão se acumulando para que a gente, de acordo com o caminhar das coisas, decida se vai tomar alguma posição mais forte na justiça, ou com o governo, ou não. Quer dizer, mas elas têm nós estamos com um embasamento legal e jurídico para isso, né? Então, por exemplo, a questão da pintura lá, além da notificação, nós já fomos comunicados, exigimos, inclusive, além da notificação, telefonemas e contatos, já foi revertido essa pintura lá. Inclusive, a ideia era pintar e aí perceberam que podia o escudo continuar aparecendo e tal. Então, alguém deu a ideia que, além disso, vai virar o piso, as pedras, ao contrário e tudo mais. Enfim, essa é uma situação desgastante realmente, e a torcida tem razão. Mas nós temos seguido tudo o que é preciso seguir, e isso não está absolutamente abandonado. E nós não podemos dobrar as mangas e partir para a briga, porque não é esse o caminho, embora a vontade seja essa, né? Mas a gente tem que ter responsabilidade. Até porque o América, ele não sabia que o governo não ia querer administrar o estádio, né, o Casadengue, e que depois ia fazer essa terceirização, e que essa terceirização ia ser feita uma parceria com o Atlético. Ninguém tem bola de cristal para saber que essa coisa iria acontecer. Depois que foi feito, todo mundo já sabia que a gente ia ter dor de cabeça. Porque, com todo respeito que eu tenho à torcida do Atlético, às pessoas que lá dirigem, a gente sabe que o Alexandre Calil não é uma pessoa que é muito comum a tratar as coisas da forma como elas têm que ser. Ele é usa um arrobo danado, é arrogante demais, essa coisa toda. Se acha o dono do mundo e que tem que passar por cima de tudo, que ele é maior que todos e tal. Então, a gente já sabia que dor de cabeça ia ter. Isso é fato. Mas não dá para saber antecipadamente, porque ele não sabia que ia ser o Atlético. Então, enfim. Gustavo, eu queria fazer uma pergunta. O Olímpio, apesar dele ter destacado aqui com o futebol, do doutor Francisco Santiago e principalmente do Salum, é o seguinte: no planejamento estratégico do futebol do América para esse ano, contempla a subida para a primeira divisão. Partindo desse princípio, que assim, nós não vamos ser mais tomados de surpresa subir sem esperar subir. Nós estamos esperando subir. A partir disso aí, o América tem uma fórmula de ir subindo, a gente ficar lá, conseguir ficar, falando para agora, né? Para
né, para ir subindo, ficar lá? Primeiro, Carlinhos, na verdade, o futebol está ligado ao Marcos Salum e ao Francisco Santiago, e a gente, então, sempre mantém essa divisão para não atropelar o outro. Mas, no fundo, todos nós participamos do futebol, né? O futebol move a todos nós, é preciso que se faça justiça, inclusive, que os assuntos relevantes do futebol são levados para a mesa, para discussão no Conselho de Administração, né? Então, a gente está o dia inteiro conversando sobre futebol, palpitando, isso é um assunto nosso também, inevitavelmente, né? E é claro que nós queremos subir e ficar. A fórmula perfeita nós não temos, não, e se alguém tiver, mande para nós, estamos de braços abertos, né? Agora, o que eu estava dizendo isso, nós temos a limitação financeira, não vou ficar batendo nisso, porque isso já foi mais do que falado. Então, o que nós temos é que buscar alternativas, ter flexibilidade, entender que enquanto o América não forma jogador e, portanto, não forma times para subir, ficar na Série A, vender jogadores, nós precisamos de buscar jogador emprestado, de ceder alguma coisa, de fazer parcerias. É preciso ter alguma flexibilidade. E aí eu acho que é interessante a torcida, da qual eu faço parte, né? Mas que a torcida entenda isso, em que algumas situações não vão ser, num primeiro momento, as ideais, né? Se você faz uma parceria e se o jogador vai bem, o ideal era se a gente ficasse com tudo do jogador, mas isso não é parceria, né? Então, assim, nós estamos buscando fórmulas, buscando contratações, vocês veem que o time foi todo modificado, nós continuamos buscando jogadores, temos tentado vários jogadores pelo país inteiro e eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu te diria que, sinceramente, se eu tivesse que apostar agora, eu apostaria que o América vai subir esse ano. Nós estamos todos muito empenhados nisso e vai subir para ficar. Agora, se alguém tiver mais alguma coisa para sugerir, nós estamos abertos. Eu acho que nós precisamos juntar força, né? Eu digo sempre isso, não consigo enxergar diretoria de um lado, torcida do outro. Nós precisamos acabar com isso. Nós temos que juntar todo mundo e ir em frente, né? Então, o América não vai ser pego de surpresa subir igual o ano, né? Nós temos já no nosso imaginário aí, subimos e vamos ficar. A situação agora é essa, agora vamos ficar pelo menos 4 anos aí, 5 anos. Não, Carlinhos, eu vou discordar de você, não é ficar 4 anos, 5 anos. O América tem que pular para cima e ficar. Nós não podemos pensar, vamos ficar lá 2, 4 anos, 5 e voltar. Não, o América tem que mudar para a prateleira de cima. E eu não falo isso só por paixão, não, gente. Eu costumo dizer o seguinte, eu não conheço todos os clubes do Brasil, claro, as instalações, mas de ler, de conversar, de ver, duvido que existam clubes do porte do América, pelo menos próximo da condição que o América tem, com as dívidas praticamente quitadas, faltando muito pouco, com o patrimônio que tem transformado para gerar renda, com a capacidade de formação de jogadores, duvido que tenha isso. Um clube que tem isso é para trabalhar em cima disso, para subir e ficar, e mudar de patamar. Não podemos pensar em subir, ficar 2, 3 anos e voltar. Não podemos. E o objetivo é esse. Nós temos que lutar, subir, ficar e mudar o patamar. O América tem que ir para o lugar que deve ser o lugar. Olímpio, né? Você está falando essa questão de mudar o patamar. Eu acho que você está falando que todos têm que pensar em futebol, né? Cada um dos seus, mas todos pensar no futebol. Em objetivo, por exemplo, de subir e ficar na Série A. E talvez uma das estratégias, aí eu queria fazer a pergunta, é a questão do marketing. Sim. Né? A questão do marketing é importante. Você falou da visibilidade que o América está tendo nessa Copa Libertadores, bem ou mal, o Atlético jogando lá, mas o escudo do América está no mundo todo. Sim. Tá certo. Agora, quais que são, por exemplo, as estratégias de marketing? Me chamou a atenção, por exemplo, aquela meninada do jogo lá com a Bragantino. E a gente sempre falou disso, né? O torcedor do futuro, uma estratégia que já deu certo com outros times da capital, e muito certo, por sinal, e o América está enveredando por esse caminho. Quais que são as estratégias de marketing? Porque a gente agora está no momento que você fala privilegiar o futebol, mas o futebol não acontece só dentro de campo, ele acontece também com aumento de torcida, por exemplo. Né? Então, quais que são as estratégias para isso acontecer, para essa torcida aumentar, para a gente ter uma sustentabilidade? Enfim. Elias, olha, eu sou daqueles que acham o seguinte,
é muito comum essa discussão no América ou em qualquer lugar, que tem gente que acha que a torcida tem que ir ao campo porque aí dá renda e você faz time. Uhum. E tem gente que acha que o time precisa ganhar para que a torcida possa ir ao campo. Eu estou nessa turma. Eu acho que o América só vai ter torcida enchendo o estádio, aos poucos vai crescendo e tal, se virar um time realmente vencedor. Se ganhar num ano, ganhar no outro, for a final num outro. Né? Isso é que leva a torcida. Não adianta, eu acho, é o meu ponto de vista, a gente ficar pedindo, mas a torcida tem que ir, tem que ir. A torcida vai desde que o mundo é mundo. Isso, gente, deixa eu dizer uma coisa. Para mim é fundamental esse tipo de ponto de vista. No mundo, não é no futebol, não. Todos nós sabemos, quem é fraco não tem ajuda de ninguém, tem má vontade de todo mundo, é empurrado para baixo. Se você é forte, todo mundo está do lado, todo mundo quer vir ajudar, todo mundo participa. Isso é do mundo, é da natureza humana. No futebol é a mesma coisa. Se o time começa a ganhar, os patrocinadores vêm atrás, a torcida começa a ir a campo, os elogios vêm, isso é o normal. Se você não é vencedor, não adianta você fazer isso, que você não consegue puxar as coisas para cima. Agora, evidentemente que você pode colaborar. Enquanto você está tentando fazer o time virar vencedor, aí essas ações que nós estamos tentando fazer. Então, por exemplo, vamos às escolas, buscar os meninos, levar para eles conhecerem o centro de treinamento, conversar com os jogadores, entrar no estádio como entraram aquele dia. Eu te confesso uma coisa, eu fiquei arrepiado vendo aqueles meninos entrando, porque aquela meninada toda com uma camisa com o escudo do América, dando uma corrida semi-olímpica ali, acenando para a torcida e todo mundo batendo palma, gritando. Eu te digo o seguinte, aqueles meninos vão ou não para o resto da vida se lembrar daquele momento. Né? Agora, mas a maioria ali não era americana e tal, sim, mas é preciso começar esse processo, é preciso criar uma simpatia, né? É preciso levar os meninos para se interessarem pelos jogadores, pelo centro de treinamento, mas, sobretudo, é preciso ganhar os jogos. O marketing nós estamos fazendo, se vocês viram na televisão, no intervalo do Jornal Nacional, saíram vinhetas do América, saíram pequenos filmes, né? Não sei que nome se daria isso, pequenos vídeos do América. Inserções. Nós estamos fazendo as blitz para os jogos, levando a torcida, quando a América joga fora, para os bares, para assistir em telão. Nós temos feito um esforço muito grande. Honestamente, temos feito um esforço muito grande. Mas não tem nada que funcione se o time não virar um time vencedor mesmo, definitivamente. Portanto, eu sou um grande defensor disso. Ou o América vira definitivamente um grande clube vencedor, ou então não adianta, mesmo que está nessa área que eu também olho, não adianta feijoada, não adianta revista, não adianta. Isso tudo é importante, mas o time precisa ser um time vencedor. Eu quero dar parabéns ao Lípio para essa clarividência dele, respondendo ao Elias, que a melhor estratégia de marketing para um time de futebol é um bom time. Não adianta ser, né, igual essa clarividência do Olímpio, levar menino e tal, se o time não responder ali de campo, porque a gente ganha torcida com títulos, ganhando jogos importantes, isso é que está de torcida. Porque o menino vai lá um dia, vai lá, brinca e tal, mas ele vai lembrar de conquista. Eu quero dar parabéns ali para essa clarividência na resposta dele. Obrigado. Fala, Papinho. Eu queria lembrar que essa figura do Coelhão também é muito importante no marketing, que ele atrai, né, a atenção de crianças, é uma coisa interessante. Mas dentro desse projeto, Olímpio, de subida para este ano de 2013, eu penso, estou convicto que o técnico é muito importante. Né? Eu acho que o Paulo Comeda é um sujeito que se identificou com a América. Posso estar enganado, porque a gente tem notícias só de... Né? E é um técnico muito ofensivo, isso é muito importante. Com a América, ultimamente, tinha técnicos, vamos dizer assim, retranqueiros, que ficavam na situação, né, de... Não iam pegar um time um pouquinho mais forte, não tinham convicção para pôr o time para disputar, para atacar, etc. O que você pode falar assim, do Paulo Comeda? Eu posso te dizer o seguinte, Papini, por muita coincidência, há uns 3 ou 4 dias, pela primeira vez eu conversei com o Comelli, eu cumprimentava no vestiário, aqui e ali, mas eu tive a oportunidade de ir lá no centro de treinamento, conversar com ele alguns minutos. Fiquei muito bem impressionado, muito bem impressionado. Me pareceu uma pessoa serena, um entendido de futebol,
uma pessoa fala com simplicidade sobre futebol e enxerga exatamente isso que a gente tem falado. O time precisa ganhar, o time precisa partir para frente, precisa jogar agredindo o adversário, né? E nós vimos nas últimas partidas, nem todos os resultados foram positivos, mas nós vimos isso. Há muito tempo a gente não via o América caminhando, partindo para cima dos adversários, inclusive no Internacional, que você já me falou que você esteve lá em Caxias, e eu acompanhei daqui pela televisão também. Quer dizer, o time muito agressivo. Este me parece que é um técnico que tem tudo a ver com o América. Ele, inclusive, estava argumentando que acha importante você ter mais armadores no time, porque se você tem um armador só, e aquele armador é anulado, você às vezes fica com menos opção. Então ele é uma pessoa que busca isso. Ora, quem gosta de futebol, quem é apaixonado com o time de futebol, e sabe que você tem um técnico sério, sereno, e que quer partir para cima, que quer atacar, pelo menos teoricamente, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Vamos torcer, porque eu tive uma impressão muito boa do Paulo Comelli. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Esse boné aqui, ó, é o último da nossa promoção. E eu fiquei de fazer uma pergunta para o pessoal mandar para cá um e-mail. A pergunta é o seguinte: qual foi, já que a gente está falando demais da base, e sempre a gente gosta demais da base, qual que é o time, a escalação do time, né? Quem participou daquele time, campeão sub-20 há 2 anos atrás? Qual que era aquele time? Quais eram, né, os jogadores que participaram? Campeão brasileiro sub-20. Campeão brasileiro sub-20. Então, técnico, enfim. Até a gente sabe onde é que foram milagres, mas enfim. Quem foram aqueles jogadores que levantaram a primeira taça do Campeonato Brasileiro Sub-20 para o América? Manda um e-mail para horadocoelho@hotmail.com ou pro Facebook, Hora do Coelho, Facebook, Hora do Coelho. Esse aqui é um boné, é o último que a gente tem, é o vermelho. O Munir Costa, o Enéas, essa turma tem que vir também buscar, senão eu vou fazer uma nova promoção, viu? Me ligaram, manda e-mail, isso aqui, mas não vem. Só veio até hoje o Mário, o Negaribo. Um grande abraço para o Mário que esteve aqui no programa no último domingo. Gente, nós estamos só por 3 minutinhos, queria a palavra no final e agradecimentos. Eu vou uma perguntinha rápida aqui para o Olímpio, que a gente aproveitar e seja aqui rápido. O Salum teve aqui, o Olímpio, disse que o América, reconheceu que a América tem algumas carências, que a torcida colocou na mesa aqui. Mas até agora a gente não viu surgir suprir a contratação aí. Você mesmo sendo do centro de futebol, mas já a América está se movimentando, não vou falar as posições, não. Essas carências já estão... O América está se movimentando sim, Carlinhos. O Salum te falou baseado em fatos e não em ideias. O América tem ido atrás de jogadores, o Paulo Comelli tem identificado exatamente aonde que ele quer cada jogador, e a gente está fazendo um esforço muito grande. Evidentemente que não é uma coisa simples, porque os jogadores de bom nível estão jogando, os clubes não querem liberar, ou então são muito caros. Nós tentamos, por exemplo, trazer o Bruno Meneghel, né? Mas o Bruno pediu um absurdo, absolutamente fora da realidade do América. E nós buscamos outros jogadores, estamos buscando e vamos trazer jogadores. Agora, não é também uma coisa simples que você vai ali e busca, né? Então, não tenham dúvida, esse time do América deu uma melhorada, deu uma encorpada, mas não está completo, não. Nós sabemos que precisa de mais coisa aí, nós estamos indo atrás. É bom, Elias. Não, agradecer mas o Olímpio pelos esclarecimentos. Eu acho que é importante, né, Gustavo, quando a gente traz algumas pessoas para a gente pontuar algumas discussões que às vezes a gente faz aqui. E um abraço para a torcida e abraço para todos. E vamos ver aí o decorrer da campanha, né? Paulo Papini. Eu gostaria muito de agradecer o convite, Gustavo, né? É um prazer estar aqui ao lado de americanos de arquibancada, Olímpio Naves, né? Membro do Conselho Administrativo da América. E gostaria de mandar um abraço para a torcida e espero que tenhamos vencido ontem, né? Com certeza. É importante. Eu que te agradeço muito, viu, Paulo? Volte mais, a vaga é sua, a hora que você quiser. Quero agradecer ao Ricardo Pires e ao Ivan Drummond, que incentivaram também sua vinda. Obrigado aí. Lembraram muito aqui do seu nome. E obrigado mesmo, volte sempre, ok? Obrigado. Olímpio, não sei nem como te agradecer, você sabe do meu esforço para fazer esse programa. Te agradecer o apoio, a gentileza de vir e de esclarecer aí as dúvidas que nós temos, né, em alguns torcedores, mesmo às vezes não sendo da sua área, mas você nunca se
refutou a falar nada. Ô, Gustavo, não tem absolutamente nada a agradecer. Se alguém tem que agradecer, sou eu. Eu gosto muito de conversar com os americanos. Toda oportunidade que tem, eu participo. Eu acho que isso é muito importante. Eu entendo que nós todos somos um grupo, né? E eu acho que é fundamental que a gente tenha a possibilidade de ter essa troca de ideias. Muito obrigado e um grande abraço para o torcedor americano. Obrigado mesmo. Mais uma vez, um abraço ao Paulo Lasmar. Agradecer também a presença aqui do Paulo Borges, que está aqui. O Arlen, o Eduardo. Paulo Borges, também volta para vocês, quero te ver ali, hein? Eu gosto de ficar atrás das câmeras aí, não está com nada não. Você tem muita coisa a falar. E a festa continua, né? A festa continua, claro. Um abraço a todos, até domingo que vem. Tchau. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural.